18 horas mais 10 minutinhos, estamos ao vivo para toda a região do Grande ABC. Desejo você uma excelente noite. Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Está no ar mais um Eco TV Entrevista, sempre trazendo personalidades da nossa região do Grande ABC. Hoje eu recebo um psicanalista que faz um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Ele vai contar um projeto que nasceu no coração dele e hoje faz um trabalho com pessoas, ajudando muita gente por aí. Recebo hoje, com muita alegria, Walter Rogato, psicanalista. É um prazer em tê-lo aqui no nosso Eco TV Entrevista. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. A você, telespectador, um abraço. Então vamos começar conhecendo o Walter Rogato, psicanalista. Queria que você contasse um pouquinho da sua vida. Desde quando começou essa profissão? Faz um resumão aí da vida de Walter Rogato. Ok. A chama acesa para o trabalho, na verdade, hoje eu sou pastor, mas eu tive um novo nascimento em 73, já faz um tempinho, e lendo um livro de um trabalho nesse estilo, chamado A Cruz e o Punhal, de um grupo de pessoas que começaram nos Estados Unidos, na década de 50 ainda, a restaurar dependentes químicos, levando-os a conhecerem o amor de Deus. E isso passou a transformar essas vidas de forma preciosa. E eles escreveram então o livro A Cruz e o Punhal. E lendo esse livro, em 74, na verdade, eu senti um desejo de apoiar um trabalho como esse. E então, a partir daí, Deus foi me direcionando e me levando realmente a conhecer um pouco mais sobre o assunto e me preocupar um pouco mais com a questão da dependência química. E eu estava no interior de São Paulo, vim então para Santo André e fui me envolvendo. Era o ano de 76, 77, eu já estava pelas ruas de Santo André à noite, madrugada, alcançando os dependentes químicos e conversando com eles sobre esse estilo de vida, mas principalmente sobre o amor de Deus, que eles não precisavam morrer naquela vida, naquele vício, naquele hábito ruim que contraíram e que fatalmente leva à cadeia, hospital, morte, etc. Então, começou no interior de São Paulo, então? O chamado, na verdade, foi lá, mas o início foi aqui, né? E em 81, então, eu fundei a primeira casa. Com o meu salário, eu trabalhava, com o meu salário eu aluguei uma casa e comecei a tirar os garotos da cadeia, da rua, e começamos então um trabalho e vimos o que o amor podia fazer. Eu não tinha formação psicanalítica, não tinha formação em teologia, não tinha formação, estava cursando uma faculdade teológica, olha só, não tinha formação em dependência química ou qualquer outra área técnica, mas entendi que o amor realmente podia mudar aquelas vidas e entendi que dando a eles uma oportunidade então de conhecer esse amor e aprender um estilo de vida diferente, isso os mudaria e os resultados foram maravilhosos, foram preciosos. Eu comecei com adolescente e depois ao longo dos anos eu fui vendo que esses garotos se tornavam adultos e também continuavam usando, então passamos a atender. Hoje trabalhamos somente com adultos. Olha. Já fazem 33 anos, portanto, que estamos com o Desafio Jovem e hoje presidindo o Desafio Jovem do Brasil, que associa instituições que têm essa mesma visão de trabalho. Virou uma rede, então. Se tornou uma rede, exatamente, que são independentes, né? Cada centro tem o nome, a designação local. Desafio Jovem de Santos, Desafio Jovem de Curitiba, Desafio Jovem de Rio Claro, Campinas, etc. E o de Santo André tem quantas pessoas neste momento? 50 pessoas passando pelo programa em regime de abrigo,
que estão conosco, procedente de ruas, procedente de lares, mas que estão lá passando por um programa de recuperação. Me descobriram para mexer com bicho devido à minha sensibilidade mesmo. Como ele requer esse predicado, me escolheram. Como sempre, eu gostei de fazer as coisas bem feitinho, bonitinho, e isso foi o que me identificou. Aqui na Vale, eu sou o único que faz esse trabalho. A partir do momento que a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente consegue agradar as pessoas e faz as pessoas gostarem também. Um chefe meu, ele falou que eu sou um dos melhores montadores de borboleta do mundo. Entre os 4 melhores. Eu não acredito nisso. Eu não vi outras pessoas montando. Para mim acreditar, eu teria que ter visto alguém montando, né? Eu só conheço montando borboleta, eu só conheço o meu trabalho. Às vezes, se eu passar no caminho desse aqui, eu vejo vários bichos. E você não vê nenhum, entendeu? Porque eu tenho aquela sensibilidade de estar vendo as coisas. — 22 mil hectares de floresta é muita terra. O importante da reserva é buscar conhecer aquilo que existe na natureza. Eu tenho que saber o que eu tenho para eu poder tomar conta. E a natureza é vida. E vida é prioridade para a Vale. Na verdade, eu queria fazer uma coleção para fazer uma amostragem. Aí começou a virar uma coleção científica. Eu acredito que minha transformação de minha vida foi quando entrei na Vale. A minha vontade é que aquilo permanecesse eternamente. A Vale preserva a Mata Atlântica na Reserva Natural Vale, um patrimônio da humanidade. Vale para um mundo com novos valores. Eu até assisti recentemente um vídeo do apresentador da Gazeta, o Chico Lang, apresentador do Gazeta Esportiva, ele estava comentando sobre a situação, falou ao vivo no ar durante o programa que ele teve um filho com estes problemas, ele era dependente químico e ele procurou uma clínica evangélica e o filho hoje está muito bem, ele deu um testemunho ao vivo que realmente foi fantástico, até me arrepiou. E eu queria perguntar para você, pastor, qual é a diferença das clínicas evangélicas em comparação às outras? Qual é o diferencial que faz um dependente químico se recuperar com mais facilidade? Qual é a essência da clínica evangélica para a reabilitação dessas pessoas? Nós temos um respeito muito grande por todos os trabalhos. No entanto, veja, a comunidade terapêutica, ela funciona com uma base que é os pares apoiando a pessoa. Então ele se chama comunidade terapêutica porque seria a terapia pela vida comunitária, entre os seus iguais. A propósito, a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia e o homem, então, com o seu rosto afia o outro, né? E na comunidade terapêutica, é normal, as pessoas aprendem princípios, filosofias, através de 12 passos, grupos de ajuda, grupos de sentimentos, grupos de apoio e as psicoterapias. Ocorre, Alexandre, que o conflito do homem, ele é mais profundo que apenas ter um hábito de usar uma substância nociva e passar a abusar dela de forma que a sua vida termina comprometida e até abreviada por causa disso. Numa clínica evangélica, o primeiro diferencial é que nós buscamos abstinência zero. Ou seja, nós suprimimos também o cigarro, nós ajudamos a pessoa a lidar com a questão da compulsividade. Então, se uma pessoa deixa de usar outras drogas, porque o cigarro também é droga, o tabaco também é uma droga, apesar de lícita, muito prejudicial, altamente prejudicial, sem dúvida, as estatísticas estão aí,
mas não trabalha essa questão da compulsividade, ou seja, ela não aprende a ter o autocontrole, o domínio de lidar com aquele impulso que o leva ao uso, a tendência, não estou generalizando, dele recair será sempre maior. Como na clínica evangélica, nós também levamos o indivíduo a entender o quanto ele é amado. Você que está nos ouvindo, se porventura tiver alguém na sua família envolvido com a dependência química, procure contato conosco, depois vai estar aí o telefone à disposição, porque nós temos uma preocupação com você, com sua vida, que tem alguém, talvez você esteja sofrendo com isso. Você é uma pessoa amada, você é uma pessoa preciosa para Deus. Talvez você até, por acaso, vamos abrir aspas aí, coincidentemente ligou aí a sua TV e você tem um problema com o álcool, com a droga. Eu quero dizer a você que você é muito precioso. Deus realmente ama você e Ele quer que você descubra e sinta isso, tenha a revelação dessas verdades do seu grande amor. Porque, Alexandre, a sua pergunta, né? Quando você descobre o quanto você é amado, a sua vida passa a ser muito mais preciosa, né? E a tendência do inimigo da nossa alma é depreciar a pessoa até a ponto que ela se entregue para uma vida devassa ou destruidora, sem se preocupar, porque ele acha, eu não tenho valor mesmo, ninguém me ama. Mentira do diabo, você é amado de Deus, você é precioso de Deus. Há inclusive um versículo na Bíblia, no livro dos Provérbios, que diz: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Ou seja, você leva um produto para venda, me desculpem aí os negociantes de carro, mas você chega lá para vender o seu carro, ele começa, esse motor, os pneus, quando você está pensando em pedir, mas o mercado, ele vai baixar, porque ele é um comprador. Mas quando ele fecha o negócio e compra o carro por um valor bom, ele vibra, uau, fechei o negoção hoje. Então, o inimigo da nossa alma usa de estratégia de depreciação também de uma vida. Por exemplo, uma pessoa se lança na prostituição porque não tem nenhum valor mais da sua vida. Se joga nas drogas, se alguém diz para ele, você vai morrer, como eu disse muitas vezes para muitos garotos na rua, muitos jovens, e ele sacode o ombro e disse, estou morto já, o que pode piorar, né? Então, isso não é verdade. Você tem um valor extraordinário. Eu tenho 2 minutos para contar uma ilustração? Tem sim, Walter. Tenho 2. Deixa rapidinho para o final essa ilustração. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Antes eu quero perguntar também uma pergunta extremamente importante, eu acho que os telespectadores ficam curiosos em relação a isso. Quais são os recursos que vocês têm para manter essas clínicas? Da onde vem esse recurso
E se você acha também que o governo deveria investir mais na clínica de reabilitação religiosa? Sim, há um consenso hoje, infelizmente, e até uma preocupação de que, aspas aí, as clínicas religiosas trabalham somente com a religião, impõem a religião. Isso não é verdade. Uma pessoa entra no Desafio Jovem de Santo André e nós respeitamos os seus princípios religiosos. Nós não vamos bater de frente com ele. O que nós queremos é que ele saiba o quanto ele é amado de Deus, o quanto ele é precioso para Deus, né? E então, se ele optar por querer conhecer mais a Deus, nós vamos conduzindo-o, na verdade, porque, na verdade, a vida cristã, ela não é uma religião, ela é um estilo de vida, ela é uma intimidade com Deus, porque algumas pessoas dizem que o importante é ter uma religião, mas a religião em si não resolve as coisas, ele precisa de relacionamento com Deus e a partir daí uma intimidade maior, né? Que ele se sinta amado, ele ame também a Deus e que ele então valorize a sua vida. E a sua pergunta, a questão do governo, nós temos alguns convênios com o governo do estado, com o governo federal, né? E atendemos também algumas pessoas com a ajuda das suas famílias para poder estar ali. Mas tudo isso não cobre o custo, nós precisamos de contribuições, precisamos de donativos, de ajudas para nós podermos suportar o custo real que os convênios não cobrem, as ajudas que recebemos às vezes das famílias, elas não cobrem, nós precisamos de um suporte realmente para podermos manter e é assim que temos caminhado, com corações preciosos e amorosos que têm nos ajudado. Inclusive, no final do programa, o pastor Walter vai deixar o telefone de contato para você que tem interesse em ter mais informações sobre esse projeto e até ajudá-lo, você pode ter através do telefone que vai aparecer, o Walter vai falar daqui a pouquinho também ao vivo. Agora sim, pastor Walter, pode falar aquela ilustração de 2 minutos para os telespectadores que com certeza todos ficaram muito curiosos. Ok. Diz que um aluno em uma universidade apresentou-se extremamente depressivo numa das aulas e o professor, muito sábio, muito cuidadoso, amoroso e também cheio de compaixão e do amor de Deus, aproximou-se dele e disse, o que acontece com você? Ele disse, não, minha vida não tem sentido, minha vida não tem valor, minha vida, eu vou acabar com a minha vida, não tenho razão para viver. O professor refletiu, tirou um anel do dedo, e entregou para ele e disse, vá ali na praça onde aquelas pessoas que compram ouro, que compram joias, pergunte quanto eles pagam nesse anel. E ele foi até aqueles compradores e levaram ele lá e a pessoa disse, eu dou R$500 nesse anel, né? E ele voltou e disse, professor, foi avaliado em R$500. Aí o professor disse, agora você vá nesta joalheria, que são fabricantes de joias específicas, então, e também analisa e veja esse valor. E aí ele foi, quando chegou naquela joalheria, quando o joalheiro tomou aquela joia nas mãos, ele disse, é seu. Ele disse, olha, na verdade não, é do meu professor. Ele disse, isso tem um valor incalculável, essa joia tem um valor muito grande, ela é preciosíssima, ela é muito rara. E ele ficou assustado. Ele disse, olha, diga ao seu professor que o ideal é que ele não venda essa joia, porque ele não vai encontrar o valor real dela. Mas diga a ele que eu dou a ele 20 mil por esse anel, mas não é o que vale, realmente vale muito mais. Aquele aluno voltou e disse, professor, olha que diferença, aqueles lá ofereceram R$500 e esse joalheiro disse, eu dou 20 mil e não é o valor. O senhor sabia do valor? Ele disse, sim, eu sabia do valor, mas eu quis que você visse que as pessoas que não conhecem, que não entendem, que não fabricam, que não produzem, depreciam e acham que tudo tudo é bijuteria, tudo é joia barata. Mas você foi a uma pessoa que fabrica.
ele produz esse tipo de joia e ele valoriza. Assim é Deus. Ele é o Criador, Ele ama você e dá um valor incalculável à sua vida, a ponto de ter dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você na cruz e pagar um preço altíssimo, que é o valor que Ele te dá na sua vida, que é uma joia preciosa. Queria deixar isso ao seu coração e você tem um valor incalculável para Deus. Bela ilustração, muito bonita mesmo. Walter, outra pergunta. Qual é o resultado de todo esse processo? Quantas pessoas já se reabilitaram e estão deixando uma mensagem de incentivo para outras que estão afundadas nesta terrível situação que é a das drogas? São muitas pessoas, é difícil avaliar e ter percentuais, porque quando nós integramos a pessoa, ela segue a sua vida. Outro dia eu estava numa reunião e o meu nome foi mencionado ali pelo moderador, aliás, pela pessoa que estava discursando, e ao final um rapaz veio até mim, um rapaz alto, forte, e ele disse: o senhor se lembra de mim? Eu disse: olha, a sua aparência não me é estranha, mas já passaram mais de 10 mil casos pelo Desafio Jovem ao longo desses 33 anos. Que bacana. E ele disse, eu passei por lá quando eu ainda era um garoto. E hoje, ele disse, eu nunca mais usei droga, estou casado, tenho filhos, a minha mãe também era dependente, ela também mudou de vida, a nossa vida foi transformada. E eu, ao longo de mais de 20 anos, diria que quase 30 anos, mais ou menos uns 28 anos, pelo cálculo que eu fiz, eu não tive mais notícia dele. Então, são milhares de pessoas que estão com sua vida transformada pelo poder de Deus e hoje estão produtivos na sociedade. Amém. Que bom, que bacana. E agora, para finalizarmos, eu queria que você deixasse o seu contato para os telespectadores que assistem o nosso programa e o seu destaque final, o seu recado final, principalmente aqueles que estão precisando de uma ajuda e não conseguem achar essa ajuda em lugar algum. Ok. Talvez você, mãe, pai, parente de alguém que tem em casa e você tem aí um dependente químico, tem vergonha, dificuldade de buscar ajuda, não se preocupe, ligue para nós. 4976-6688 é o nosso telefone. Você deve ter ele na sua tela aí daqui a pouco. Isso, está aparecendo neste momento. Ótimo, que bom. 4976-6688 é o nosso telefone. Entre em contato, marque uma entrevista, procure falar conosco, leve a pessoa se ela aceitar ajuda. E a partir de uma entrevista nós avaliamos que tipo de atendimento podemos dar, porque alguns ainda trabalham e não precisam necessariamente de uma internação. Nós atendemos pessoas lá em ambulatório e nós podemos realmente ajudar você. Maravilha. Walter Rogato, quero agradecer de coração a sua presença aqui no Eco TV Entrevista, que Deus abençoe o seu ministério, que esse projeto continue expandindo cada vez mais e que muitas vidas sejam alcançadas e reabilitadas. Muito obrigado, Deus abençoe o seu trabalho, Amém. Deus abençoe esse canal e Deus abençoe você no seu lar, que o Senhor derrame ricas bênçãos e transformação sobre a sua vida. Esse foi mais um Eco TV Entrevista. Agradeço de coração a sua audiência. Daqui a pouquinho o Jornal Eco 30 com as principais notícias do dia. Fique com a gente e até o próximo Eco TV Entrevista, se Deus quiser. Tchau!